Olá pessoal, nós aqui de novo na segunda aula do nosso curso Cuidado de Idosos. Fizemos a aula anterior, Atividade Física para Idoso, e hoje iremos com outro conteúdo. Meu nome é Daniel Rocha, sou professor da disciplina. Hoje iremos falar um pouco de doenças, de algumas doenças osteomusculares, que acometem ossos e músculos, e as atividades físicas para minimizar essas patologias, que são muito comuns em idosos. Os objetivos da nossa aula hoje são diferenciar algumas patologias ósseas e musculares que acometem nosso corpo, principalmente os idosos, conhecer as doenças que mais acometem os idosos, quais são a prevalência dessa doença, e identificar as atividades para evitar, tratar ou manter estável o idoso. Certo? Vamos lá dar andamento. Primeira que a gente viu é uma doença muito conhecida, a osteoporose. Muitos devem ter algum familiar que tenha essa doença ou que conhece alguém que tenha, certo? A gente vai iniciar por um conceito, para a gente dar seguimento à nossa aula. O que é osteoporose? A osteoporose nada mais nada menos é que é uma doença que pode atingir o osso, fazendo com que os ossos fiquem fracos e possibilitem eles se quebrarem. Olha como é que é isso. A doença, com o tempo, os ossos vão ficando enfraquecidos, ou por inatividade física, ou por problemas hormonais, ou outros. O osso vai perdendo algumas substâncias importantes para que ele fique forte, Tanto os sais minerais como o colágeno. O primeiro, que são os sais, dá rigidez óssea, e o colágeno dá flexibilidade. Você perdendo um ou outro, a tendência somente os sais, é ficar com o osso quebradiço. Perder o colágeno, o osso perde a flexibilidade. Então pode também dar esse enfraquecimento ósseo. Iremos agora tratar dos tipos de obesidade. Existem alguns tipos que iremos elencar aqui. Primeiro, a osteoporose pós-menopausa. Ela atinge principalmente as mulheres, Atinge as mulheres após a menopausa. E o que acontece? A baixa hormonal, na menopausa, há uma baixa de hormônios. Com isso, faz com que a questão óssea fique debilitada e cause algumas fraturas, principalmente na coluna vertebral, certo? Nós temos a osteoporose senil, que essa acomete o idoso, senilidade vem da questão do idoso, ela atinge geralmente idosos com mais de 70 anos. E tanto fratura a coluna, como também pode fraturar a questão do quadril. A gente vê muito caso de idoso com um problema de fratura no quadril. E nós temos a outra, que seria a osteoporose secundária. Essa osteoporose, ela pode vir atingir pessoas que já vêm com problemas crônicos, como problemas renal crônico, endocrinológicos, são problemas de hormônios, hematológicos, são problemas, questão do sangue, ou que usam algum medicamento que cause essa deficiência na constituição do osso, certo? Ou cause a perda de um dos sais minerais que dão a rigidez, ou cause a perda da questão do colágeno, que dá a flexibilidade do osso, certo? Por exemplo, medicamentos como corticoides, ela causa isso. Você tomar em grandes quantidades, ela causa essa questão da osteoporose secundária, certo? Vamos falar um pouquinho dos dados, dos números da osteoporose. Em torno dos 60 anos, o idoso ele perde cerca de 30% a 40% da força muscular dele, que corresponde a cerca de 6% a cada década. De 35 aos 50, ele perde a partir daí, por década, 10%. Olha o tanto de perda que há de força muscular. Isso em detrimento da inatividade física ou problemas de saúde. Mas, para compensar isso, o idoso tem que
fazer as atividades, como a gente viu na aula passada, algumas atividades recomendadas, certo? E mais, com essa redução de massa óssea, o osso vai se desgastando, vai ficando mais fraco. Milhares de mulheres, principalmente as mulheres, elas, por causa da menopausa, têm acentuadamente mais casos, estão sendo acometidas com osteoporose, certo? E assim, causando muitas fraturas, muitos problemas ósseos e musculares. Vamos dar andamento ao nosso curso. Primeiro, quais são os fatores de risco da obesidade para a obesidade? São inúmeros. Porque a gente está tratando de pessoas que já têm uma certa idade, que têm uma falta de atividade física, certo? E que já vêm com algum problema de saúde. Certo? Então vamos dar andamento. Quais são os fatores de risco? Primeiro, a menopausa. Por que a menopausa? A gente falou anteriormente a questão das mulheres, a menopausa. Com a interrupção da menstruação, ocorre a diminuição do nível de estrógeno. O que é o estrógeno? É o hormônio feminino. A mulher produz esse hormônio a vida toda. Certo? Que é fundamental para manter a massa óssea e para outras funções. Mas basicamente, como nós direcionamos, é para manter a massa óssea. Ela perde esse estrógeno, o osso vai ficar fraco. A tendência é ela ter osteoporose e ter fraturas. O envelhecimento. Com o tempo a gente vai perdendo força muscular, massa óssea, perdendo a agilidade. E assim a tendência é ficar mais fraco o osso. Hereditariedade. Pessoas que têm parentes na família possivelmente venham a ter osteoporose. Certo? Dieta pobre em cálcio. A gente sabe que a alimentação saudável, em todas as idades, desde muito jovem, de bebê, até a vida senil ou idosa, tem que ser feita, essa alimentação tem que ser feita regrada e alimentação balanceada e saudável, para que esses componentes, esses nutrientes, né, e essas vitaminas não faltem, para evitar essa questão dessa alimentação pobre em cálcio. Porque o cálcio é um dos sais que compõem a rigidez óssea, para que o osso fique duro, fique forte, rígido. Excesso de fumo e de álcool. O álcool e o fumo, eles tendem a ter osteoporose pelo desgaste, certo? Nós temos a imobilização prolongada, quando você quebra um osso. Quando você quebra um osso, passa muito tempo com o osso quebrado. A inatividade fica... O que acontece? Essa imobilização causa uma imobilização. E essa imobilização pode levar à osteoporose. E alguns medicamentos, que naturalmente, alguns medicamentos eles fazem com que debilitem a questão da questão física, muscular e também óssea. Vamos dar andamento aqui. Exercícios. É o nosso ponto-chave. Exercícios de musculação ou livres para osteoporose. A gente viu que o exercício é muito importante para a manutenção do corpo. Vida saudável, qualidade. E para a osteoporose, existem alguns exercícios específicos. Certo? Nós temos exercícios de musculação ou exercícios livres que são recomendados. Nós temos abdominais, nós temos o pedalar em bicicleta estacionária, nós temos exercícios para agrupamentos musculares importantes, principalmente pescoço, por causa da tendência da cifose, né, que o corpo fica arqueado para frente, né, fica um arco, o pescoço. Nós temos a questão muscular dos braços, né, principalmente bíceps e tríceps, que são os músculos do braço, para a questão da apreensão. Nós temos o músculo peitoral, nós temos a questão da panturrilha, das pernas, que auxiliam na questão do retorno sanguíneo, para evitar o problema de circulatórios, que a gente sabe que acomete muitos idosos. Nós temos a questão de trabalho com músculos da coxa. Por quê? Porque esse músculo é que faz com que a gente esteja de pé, o músculo da coxa. Então, o idoso tem que estar com esse músculo trabalhado para até a questão da manutenção do equilíbrio, né? Equilíbrio. O outro tópico importantíssimo para a vida do idoso.
Sem o equilíbrio, o idoso tende a ficar em condições de isolamento. Por quê? Sem equilíbrio, ele perde a confiança, ele não sai da casa dele, ele não realiza as atividades do dia a dia e atrapalha a vida social desse idoso. Como é que a gente deve proceder com um profissional de educação física? Quais são as atividades que você recomendaria que esse idoso tivesse para evitar esses problemas de equilíbrio? São, primeiramente, ficar em pé sozinho. Todo dia tem que treinar, tem que ir um familiar ajudando. Andar com o pé à frente do outro, você tem que fazer passo a passo, andar. Trabalhar com a ponta do pé e com o calcanhar. Subir escadas de forma moderada, devagar, utilizando o corrimão como apoio. Andar de lado, utilizar caminhadas. Essas caminhadas são importantíssimas, porque você vai treinando o equilíbrio, mas na caminhada é que ele vai fazer tudo aquilo que você treinou do equilíbrio, que é o andar, levantar a perna, que é passar por obstáculo, descer calçada, e assim facilita a vida do idoso, certo? Vamos falar agora de outra patologia que é muito comum no idoso, que é a artrite reumatoide. Essa artrite é uma doença crônica inflamatória que a principal característica, se você for olhar, a maioria dos casos, é a inflamação nas juntas ou em órgãos que possam estar comprometidos. Você sabe o que é a junta? A junta é a junta entre dois ossos. Chama, né? Junta entre os dois ossos. Por exemplo, a junta do cotovelo, o joelho, que é a junta entre a canela, o osso da perna e da coxa, certo? São os ossos, a junta dos dedos, das mãos, e assim vai. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, ou seja, é uma condição do sistema imunológico. Ela passa a atacar o próprio organismo. E o local do corpo onde ela mais está presente é na chamada sinóvia, ou articulações sinoviais, que a gente viu, são articulações que existem bolsas com líquido. Essas articulações é que são mais acometidas pela artrite reumatoide, certo? Atividades físicas para a artrite reumatoide. O que é que a gente faz, pessoal? O que é que a gente trabalha? O que é que você indicaria que a pessoa que seja idosa da sua casa fizesse com um professor de educação física, sob a orientação de professor de educação física? Você indicaria. Primeiro, existe atividades para condicionamento muscular e cardiovascular, né? Primeiro vamos falar do cardiovascular, que são atividades como ciclismo, que aumentam a questão do condicionamento cardíaco, né? Ciclismo, nós temos a natação, nós temos a caminhada. E nós não temos ainda a questão das atividades de musculação, atividades musculares, que são as atividades de pesos livres, atividades com aparelhos de peso. Nós temos várias atividades que são de forma controlada, podem ser realizadas pelas pessoas, pelos idosos que têm essa artrite reumatoide, certo? Dica: isso é para ser seguido sempre. Os exercícios físicos para idosos que têm essa doença, essa patologia, tem que ser exercício de pouco impacto. Não pode ser exercício como, por exemplo, atividade na academia pegando muito peso, atividade de ciclismo muito intenso, certo? Atividades com saltos demasiados, que tem impacto nas juntas. Então, tudo isso tem que ser evitado, certo? E o programa específico de exercício tem que ser orientado, tem que ser, primeiramente, levado ao médico para fazer os exames de rotina, os exames básicos, e, posteriormente, orientado por um profissional de educação física, certo? Isso é muito importante, porque cada caso vai ser direcionado de acordo com os exames, de acordo com as restrições, e assim o tratamento vai ser mais eficaz. Vamos dar andamento aqui. Outra doença
Osteoartrose. Tem outro nome que é muito comum. A gente chama de artrose, mais conhecida como artrose. São distúrbios nas articulações, caracterizadas por calcificação. O osso fica muito rígido, né? Fica muito duro. Calcificação, algumas partes ficam mais irregular do osso. Estreitamentos no espaço articular do osso. E a degradação da cartilagem. Ela é mais conhecida como artrose e é mais comum em idosos, interferindo na força, mobilidade muscular e interfere na vida diária. Se você fica fraco, você não consegue andar, então você interfere na sua vida diária. Principais sintomas da osteoartrose, ou mais conhecida como artrose. Vamos chamar de artrose para ficar mais comum no nosso dia a dia. Sintomas: dores profundas, desconforto articular, nós temos dores muscular, atrofia, que é o músculo ficar sem força, ficar fraco, ficar flácido, fraqueza muscular e fraqueza articular, certo? A artrose é uma doença degenerativa, pessoal. Se você não cuidar, você vai perdendo massa óssea e com o tempo pode até perder o movimento. E ele é mais comum na população de idosos. As principais atividades que você deve seguir, vamos lá, exercícios recomendados. Isso é importante, atentem para isso. São a hidroginástica, a musculação, a natação, todos esses com aqueles cuidados básicos, a questão do impacto, a questão das cargas que você vai utilizar com o idoso, a questão do tempo de exercício. Tudo isso tem que ser direcionado ao profissional de educação física. Ele dará toda essa gama de conhecimentos e direcionamentos e fará um programa de atividade física para esse idoso, certo? Aqui é basicamente para a gente ter a noção de como orientar a pessoa que tem. Vamos dar andamento. E, no mais, a gente vai mandar para vocês um exercício de classe. Estamos orientando todo baseado nessa aula. Façam exercício, porque facilita a questão da apreensão do conhecimento. Até mais. A gente se vê na próxima aula.